Olá, graças a paz. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre mentiras que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta, sobre o divórcio, né? Lembrando que no último estudo nós paramos na parte que diz que a mulher precisa reconhecer a vontade do Senhor em restaurar todas as coisas, né? E que todas as dificuldades do seu casamento podem contribuir para os propósitos de Deus e para os propósitos de restauração do seu marido e da sua casa e da sua vida, né? E que a mulher, ela pode ser um instrumento grande de contribuição para tais propósitos. Vamos orar então para darmos continuidade. Senhor, nós mais uma vez agradecemos a Ti por estarmos aqui diante da Tua presença. Te louvamos, Senhor, por mais esse estudo. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem nos dado graça de podermos repartir a Tua palavra e conduzir vidas e pessoas até a Tua presença e também sermos conduzidas para Ti. Pai, entregamos esse tempo nas Tuas mãos. Senhor, toda a nossa necessidade, Senhor, é tocar as realidades do Senhor. Queremos fazer isso, Senhor, neste assunto tão importante, Senhor, tão necessário de ser tratado, porque as famílias estão se dissolvendo, Senhor, a cada dia. Trabalha em nós, Senhor, que estamos assistindo e naquelas pessoas que ainda vão assistir, em nome de Jesus. Amém. Tá. Então, nós vimos também, né, que a esposa, ela não está exercendo, né, a fé no poder sobrenatural de Deus para transformar a ela e ao seu marido, né? Então, vimos que antes de feridas que se somam, se não tratadas da maneira ensinada por Deus, somada à dureza do nosso coração e à falta de esperança que tudo isso nos leva, toda essa mentira nos leva, podem levar uma mulher a fazer coisas e escolhas que jamais, né, poderia pensar em sua vida, né? E aqui nós vemos também que muitas vezes nós somos movidas pelo nosso egoísmo, né? Nós vimos também que ao querer desistir do casamento, nós estamos elevando a nossa felicidade pessoal acima do bem-estar, acima do que Deus tem a dizer sobre a permanência dos votos matrimoniais e a seriedade de quebrados. Então nós vamos ver aqui mais embaixo que Deus é um Deus de aliança. O Senhor, Ele não quebra a aliança dele conosco de forma alguma, porque as alianças, elas não são feitas para ser quebradas. Mas hoje nos casamentos, o que nós mais vemos é a facilidade de que, para que essas alianças sejam quebradas. Coisas tão insignificantes é motivo para que haja separação, para que haja destruição dos lares, tá? Então, Deus é um Deus de aliança, né? E a única maneira de se libertar é rejeitar as mentiras que tomaram conta da mente e das emoções e combater essas mentiras com a verdade de Deus, como Deus revelou em sua palavra. Então, precisamos aprender a combater as mentiras de Satanás, a rejeitar essas mentiras que atormentam a nossa mente através do quê? Da palavra, né? E da vontade de Deus, através de buscar saber qual é a vontade do Senhor dentro de um casamento que está em ruínas, que está passando por dificuldades e problemas, porque com certeza não é quebrar essa aliança que vai resolver o problema, certo? Então, se nós olharmos para a verdade de Deus, como Ele a tem revelada na sua palavra, o Senhor nos dará vitória com certeza, né? Então, a verdade que combate essa mentira, qual é? Ela está na palavra de Deus. A verdade é que não há casamento que Deus não possa curar. Não há pessoa que Deus não possa mudar. Então, a nossa dificuldade é que nós olhamos para o nosso entorno. Nós olhamos para a pessoa que está junto conosco. Nós não olhamos para esse Deus capaz de restaurar e de pegar coisas destruídas e fazê-las de novo. E reconstruí-las, entendeu? Para a glória e para o louvor dele, né? Então nós olhamos as deficiências e fracassos das pessoas e deixamos de olhar para um Deus que pode todas as coisas.
Então, o principal objetivo de um casamento não é que você seja feliz, não é nos fazer felizes. Esse não é o principal objetivo de um casamento. Mas qual é o principal objetivo de um casamento? Glorificar a Deus e refletir o amor dele, redentor e de aliança. Então, sempre que surge essa palavra aliança, é uma coisa que não pode ser quebrada. O amor do Senhor por nós, esse amor redentor de salvação, de libertação, Ele fez por nós lá na cruz tudo que nós precisávamos para que Ele pudesse entrar novamente nesta aliança com Ele. Então, Deus usa muitas vezes, sempre, né? Não é muitas vezes, sempre, Deus usa os defeitos do seu cônjuge no casamento para conformar você e o seu marido à imagem de Cristo, porque esse é todo o propósito, né, do Senhor. Então, as fraquezas do seu cônjuge podem tornar-se uma ferramenta nas mãos de Deus para transformá-la na mulher que Ele planejou que você fosse. Então, o Senhor usa um ao outro para cumprir o propósito dEle, a vontade dEle e o objetivo dEle na vida de cada um. Tá? Então, o verdadeiro amor, né, o amor de Deus, ele é incondicional, ele nunca falha. O amor de Deus não é como aquele amor que nós imaginamos que seja o amor verdadeiro, né? Então, nós temos uma visão de que o amor verdadeiro é a pessoa fazer tudo que nos agrada, né? A pessoa estar sempre à nossa disposição e não nos desagradar nunca. Não, isso não é amor verdadeiro, né? Entendeu? O amor verdadeiro que nós podemos conhecer, que nunca falha, é o amor incondicional. Então, nós podemos amar perfeitamente outro ser humano, nós não podemos amar um outro ser humano por nossa própria capacidade, porque nós não temos essa visão adequada do amor. Mas Deus pode amar qualquer pessoa por meio de nós, se estivermos dispostas a permitir, tá? Então, o amor ele não é um sentimento, é um compromisso de agir de acordo com aquilo que é melhor para a outra pessoa. Então, ou seja, como a gente vem repetindo aí em outros assuntos, o amor é doação. A palavra diz que Deus amou a igreja de tal maneira que doou, que deu o seu Filho para morrer, para nos resgatar de onde nós somos colocados depois que Eva, que Adão comeram o fruto lá no Jardim do Éden. Então, foi um amor que entregou o seu Filho, é um amor de entrega, é um amor de sacrifício, é um amor de doação, e é isso que nós precisamos aprender. Dentro do casamento também, o amor é um amor de doação, é um amor de entrega. Não são os meus direitos que prevalecem, né? Mas sim o sentimento de agradar e de fazer o que é melhor para a outra pessoa, certo? Então, como Deus ele é um Deus de aliança, Ele manteve suas promessas para com a nação de Israel. Mesmo quando Israel era espiritualmente adúltera e procurava outros amantes, né? outros deuses, né? Para poder estar servindo e estar buscando vantagens para si mesmo. Mas mesmo assim, como Deus é um Deus de aliança, Ele nunca abandonou o povo de Israel. Vamos ler um texto aqui em Jeremias 11, capítulo 11, verso 10. Então diz assim: tornaram a praticar as maldades de seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras. E eles andaram após outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança que tinha feito com os seus pais. Então, o Senhor Jesus, Ele continua cumprindo as promessas feitas à sua noiva, à sua igreja. Mesmo quando nós somos infiéis a Ele, assim como o povo de Israel foi infiel várias vezes ao Senhor, né, quebrando as alianças, quebrando as promessas, né, o Senhor permanece fiel a nós, porque Ele é fiel em cumprir as suas promessas.
Então nunca é certo que quebremos a aliança do casamento, visto que casamento não é para ser quebrado, alianças não são para ser quebradas, né? Então uma aliança dentro de um casamento também, ela não é para ser quebrada, tá? Quando numa celebração de casamento, né, você ouve lá tantas promessas, né? E daí coloca aliança no dedo. Então aquilo ali é um gesto de que eu estou fazendo uma aliança, né? Na alegria ou na tristeza, na doença ou na saúde, na pobreza ou na riqueza, você está ali colocando aquela aliança como compromisso de tudo isso que você está dizendo ali naquele momento, né? Mas saiu da porta do local de onde foi feito essa cerimônia, parece que os noivos de hoje, né? Os casais de hoje, eles se esquecem completamente que fizeram uma promessa ali diante do Senhor. Amém? Então, a sua fidelidade, né? Tá, voltando aqui. Então, Deus nos deu ordem de perdoar sem limites. Então, a sua fidelidade e a sua vontade de estender o amor sacrificial para o seu cônjuge pode ser um meio de cura espiritual para ele, assim como o sofrimento de Cristo foi o meio pelo qual nós fomos curados. Então vamos ler 1 Pedro capítulo 2, verso 24 e 25. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Então nós vemos aqui, né? Amor completamente sacrificial. E um detalhe, o Senhor fez isso tudo por nós que não merecíamos nada. Então, dentro do teu casamento, para o seu cônjuge, a gente está sempre olhando o merecimento, né? Mas o Senhor mostra que o amor verdadeiro, o amor sacrificial, ele não olha para aquilo que a pessoa merece, e sim olha para uma aliança que foi feita ali diante de várias testemunhas, né? Na morte, só a morte poderá separar um casal. Então, nós vemos aqui que o Senhor deixa bem claro, com tudo isso que nós vimos, que a separação não resolve nada, né? Então, você não resolve os seus problemas colocando um outro par de sapatos debaixo da sua cama, tá? Segundo as estatísticas, né, o segundo casamento apresenta um maior índice de divórcios do que o primeiro casamento. Então, ou seja, não é o casamento em si, a instituição que é o problema, e sim nós que estamos, né, fazemos parte dele. Ou seja, no segundo casamento você vai estar de novo com uma outra pessoa que vai trazer os mesmos, se não piores problemas do que você tinha com o primeiro, certo? Então não resolve, né? Não se resolve os problemas de um casamento com a separação, com o divórcio, tá? Então Deus nunca vai abandoná-la. Precisamos ter essa convicção de que Deus nunca vai nos abandonar, tá? Então essa é a verdade que Ele quer que nós enxerguemos, esse amor sacrificial e essa certeza de que Deus vai estar sempre junto, nunca abandonará. Então, independente do que você tiver que tolerar, o Senhor estará contigo, né? Então a graça de Deus é suficiente para lhe permitir amar e perdoar sem limites. Então precisamos buscar essa graça de Deus, precisamos buscar esse Deus de graça que tem prazer na restauração de casamentos. Então agora eu vou ler aqui um testemunho que a autora do livro, né, colocou aqui de uma mulher que teve problemas com o marido e como ela foi abençoada na restauração do seu casamento, né? Então ela diz assim que muitos anos atrás meu marido agiu de forma incorreta comigo, pediu o divórcio. Porém recebi um bilhete de um amigo cuja esposa havia falecido. Sua mensagem dizia simplesmente: seja humilde.
e eu o fiz, de maneira infeliz e relutante, mas eu o fiz. Quanto mais eu era humilde e procurava amar meu marido, mais ele se tornava um homem de Deus maravilhoso. Fiquei orgulhosa de ser sua esposa. Eu gostava de verdade, muito. Uma véspera de Natal, nós nos abraçamos admirados. Deus havia restaurado todos os aspectos do nosso casamento para além daquilo que havíamos sonhado. 6 de dezembro, oramos juntos e nos abraçamos. Dei-lhe um beijo de adeus. Uma hora depois, ele estava morto. Deus me deu o presente de não ter arrependimento. Por mais difícil que seja viver sem ele, tornou-se mais fácil, porque não há arrependimento. Eu diria para uma mulher casada: não desperdice um tempo precioso e receba o melhor de Deus para a sua vida. Seja humilde, dê ao seu marido espaço e tempo para ser um homem de Deus. É preciso tempo e sacrifício, mas a bênção é incrível. Então, o inimigo fez do casamento uma confusão e uma zombaria. Suas mentiras resultaram em inúmeras vidas destruídas. Mas o Senhor nos diz aqui hoje que tudo que Ele tem falado para você a respeito do seu marido e todas as dificuldades e impossibilidades de restauração desse casamento que Ele tem colocado, o Senhor diz aqui para você agora: é mentira. A verdade é que existe a possibilidade muito grande, infalível, de que haja restauração para você e para o seu marido. Amém? Vamos ter um tempo de oração. Senhor, Tu és precioso, Tu és soberano, Tu és cheio de graça, cheio de misericórdia. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pelo cuidado do Senhor com essa instituição fabulosa que o Senhor criou para representar Teu Filho e a Igreja. Senhor, nos ensina a ver com os olhos espirituais, a andar, Senhor, com os pés na Tua palavra e termos, Senhor, fé no coração para crer, Senhor, na Tua capacidade para restaurar todas as coisas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Até o próximo estudo, se o Senhor permitir, Estaremos agora entrando no próximo capítulo que fala sobre os filhos, as mentiras que Satanás nos conta sobre os filhos. Amém?